Louvado seja Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estamos começando hoje. Louvado seja o nome do Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, João Marcos. Louvado seja Deus. Um livro maravilhoso, muito dinâmico e que, na verdade, é aceito praticamente de maneira unânime que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Ele é o segundo na sua Bíblia, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, historicamente, cronologicamente, ele foi o primeiro a ser escrito, pelo menos é isso que é muito aceito entre os estudiosos de todos os tempos, desde a igreja primitiva. E é um evangelho, assim, muito dinâmico, tem apenas 16 capítulos e não conta a história do nascimento de Jesus ali, filho de Maria, nascimento virginal, não. Já começa com João Batista adulto, depois o batismo de Jesus, muitos milagres, Jesus atuante no ministério, é algo assim maravilhoso, maravilhoso. O livro de Marcos é muito, 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 muito lindo, muito dinâmico. Eu tenho certeza que se você não leu completo, você vai ler comigo e você vai se emocionar. Ele pode ser dividido em nós vamos ler um capítulo por dia, né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o ministério de João Batista. Nós vamos falar agora sobre o batismo de Jesus, sobre a tentação de Jesus, o ministério inicial de Jesus na Galileia. Perceba que ele já está adulto e vai começar o ministério. É algo maravilhoso, muito dinâmico, eu repito, né? Os 4 primeiros discípulos, um sábado em Cafarnaum com muitos milagres, tudo isso no capítulo 1 que a gente vai ler agora, e a primeira viagem de pregação do Evangelho. Louvado seja Deus. Então nós vamos pedir a Deus que Deus nos dê a mesma alegria que nós tivemos com o livro de Mateus, agora no livro de Marcos. O livro de Mateus, todinho, nós temos 28 vídeos que estão numa playlist desde o capítulo 1 ao 28. E hoje começamos Marcos, no capítulo 1, vamos ler o capítulo inteiro, depois vamos meditar um pouco. Amém? Venha comigo nessa viagem. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração e a palavra tão antiga, mas eterna, que não passa, ela vai atingir você que estiver de coração quebrantado. E Deus vai falar com você para o seu dia a dia, para a sua vida pessoal, nesse texto tão lindo do capítulo 1. Amém? Vamos ler comigo? Pegue aí a sua Bíblia. Se não puder pegar, ouça. E vamos meditar alguns minutos, em nome de Jesus. Pai, fala conosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, também chamado João Marcos. Diz assim o capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo.
Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu ao deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles o barco a seu pai, a Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem, possuído de um espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu a célere fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga foram, com Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. E à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu. Foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse: Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo demônios. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante a lepra lhe desapareceu e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído,
entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Notou? Você notou que é um evangelho que já começa com tudo? Já começa acelerado? Já começa com Jesus adulto? Marcos está ocupado em declarar para mim, para você e para todos que lemos o evangelho de Marcos, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o Senhor dos Senhores. Princípio do evangelho, que significa boa nova ou boas novas, boas notícias. O povo estava cheio de más notícias, você também pode ser que esteja cheio de más notícias. Então, de repente, chega a grande notícia. É a história, é a boa nova, é a boa palavra, é a mudança completa de Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí ele diz, olha, vocês lembram-se do livro de Isaías, quando houve a profecia lá em Isaías diz que o Senhor enviaria, antes de enviar o Messias, aquele que anunciaria que o Messias estaria chegando. Essa pessoa já existe. Essa pessoa já existe. Quem é essa pessoa? Quem foi essa pessoa? Essa pessoa foi João Batista, que apareceu pregando no deserto. E ele pregava o arrependimento para remissão de pecados, ou seja, para cancelar os pecados das pessoas que se arrependiam dos pecados e queriam uma mudança na vida. Naquela época, muita gente queria uma mudança na sua vida. Havia um vazio dentro do coração daquele povo sofrido, angustiado, ferido, maltratado, machucado, perseguido, dominado por Roma. E hoje talvez você também esteja já cansado de pregações que falam somente às vezes e a bênção tal, a bênção tal, a bênção tal, a bênção tal, e você às vezes é abençoado 1, 2, 3, 4, 5 vezes, mas permanece o vazio dentro do seu coração. Você não conseguiu entender a salvação. Você não aguenta mais ouvir dizer de Jesus que cura, que liberta, que restaura, que abençoa, mas ninguém tem falado para você da importância da vida eterna, da importância de se arrepender dos seus pecados e ter uma vida assim abençoada por Deus, simples ou chique aqui na terra, mas com a garantia da eternidade, da presença de Jesus Cristo, dos santos, irmãos e irmãs de todo mundo que pertencem a essa mesma fé e também dos anjos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente não tem essa mudança de vida, quando a gente não tem o Espírito Santo nos enchendo, ou a gente é vazio ou a gente tem demônio. E isso faz com que muitas vezes as pessoas procurem ganhar, e faz campanha para isso, e faz campanha para aquilo. Não é errado, eu faço. Mas o primeiro lugar tem que ser Deus, o significado maior. E é isso que João Batista prega, e é isso que João Batista fala e faz, e começou a batizar, e todo mundo vinha e confessava os pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. E João era um homem simples, as suas vestes eram feitas de pelo de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, e pregava: olha, pessoal, vocês estão aqui, esse batismo é de arrependimento, mas vai chegar o Salvador, que vai salvar a vocês e a mim, se vocês quebrantarem o coração e o receberem. Olha, vocês olham para mim, dizia João Batista, e vocês se admiram do que eu faço, pois esse que está chegando, eu não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Quem recebia alguém em uma casa de gente poderosa e que teria que ir até lá, desatar
as sandálias da visita que chegou e lavar os pés, era o escravo mais humilde daquela casa. E João Batista fala: olha, eu não tenho dignidade para desatar as correias da sandália do meu Salvador que vem aí. Aleluia! Eu batizo vocês com água. Ele vai batizá-los com o Espírito Santo. E de repente ele está nessas pregações todas e quem chega? Perceba o dinamismo. Jesus chega para ser batizado. E aqui a coisa acontece de maneira assim, muito rápida. Ele foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu como pomba e o Pai disse: tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. E imediatamente o Espírito Santo leva Jesus ao deserto. E ele fica lá 40 dias e foi tentado por Satanás, mas venceu Satanás, venceu as tentações e os anjos o serviram. Esse é o nosso Jesus, que também nos defende desse Satanás, que nos defende dos demônios e que envia anjos para servir a você e para me servir também, para servir a sua igreja. João foi preso e quando João foi preso, vai acabar sendo morto, como nós já vimos e veremos também nos nossos próximos estudos. Jesus, então, vai para a Galileia, de onde ele era originário, e foi pregando. Ele sai, então, lá da região do Jordão e vai para a Galileia. Galileia é onde morava o povo mais pobre de todos, o povo mais sofrido mesmo, o povo desesperado pela chegada do Messias, para ter um sentido na sua vida. Ele vai, ele não se desvia. A igreja de Jesus não é uma igreja de gente rica, de gente milionária, não. Ela era composta das pessoas sofridas, angustiadas, feridas, pobres, perseguidas, famintas, sedentas, como eu e você. Aleluia! Tem vaga para você na igreja de Jesus. E aí ele vai, e ele diz, olha a pregação dele: o tempo está cumprido, pessoal. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Tem uma saída para a sua vida. Sua vida pode ter sentido. E ele então caminha junto ao mar da Galileia e viu os irmãos Simão e André. Jesus não foi procurar os seus discípulos, os seus apóstolos, lá na Universidade de Jerusalém, lá no Templo de Salomão, lá... Não. Ele foi procurar entre os homens simples, incultos, mas sinceros de coração. Homens problemáticos, difíceis, rústicos, porque para aguentar a marimba de tudo aquilo que iria acontecer durante o ministério de Jesus e depois, tinha que ser homem rude, que aguentasse mesmo apanhar, tivesse couro duro. Então ele encontra dois pescadores, Simão e André, irmãos, que lançavam as redes ao mar e falou: venham comigo. E eles falaram: é nós, louvado seja o nome do Senhor. Deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Aqui tem uma chamada para você também. Deixa as redes, larga essas redes, não se deixe enredar pelas redes que você carrega. Pouco adiante ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam consertando as redes. E ele chama, e eles deixaram o pai, deixaram os empregados e seguiram atrás de Jesus. Deixe as suas redes. Não permita que as redes do pecado, que as redes da injustiça, que as redes do medo impeça você, que as redes dos compromissos sociais. Se precisar perder, perca. Se precisar deixar, deixe. Mas abrace Jesus. Que nenhuma rede impeça você de seguir aquele que está te convidando e que está te dando sentido à vida. Eles entram então em Cafarnaum, uma cidade ali, nas proximidades, uma cidade até boa, e lá moravam Pedro e André, seu irmão, e eles foram até lá, chegaram no sábado, foram ensinar, Jesus foi ensinar na sinagoga,
E todo mundo ficou maravilhado. Quem não ficaria? Quem não ficaria? Ele ensinava com autoridade e não como os escribas, que era só se fosse hoje teologia, e isso, e aquilo outro, né? Se arrogando de terem cultura, de terem, saberem detalhes e mais detalhes, e falarem no grego, e falarem no hebraico, e falarem isso e aquilo outro, e não tem conteúdo, não tem poder, não quebranta corações. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado em ser direto. Você me quer na sua vida eternamente? Você quer se arrepender dos seus pecados? Você sabe que se você continuar nessa vida, você vai para o inferno e depois para o lago de fogo. Mas se você me receber como Senhor e Salvador, é porque o Espírito Santo que eu enviei já está quebrantando o seu coração e esse vazio vai sumir e você vai ter sentido da vida? Sim, então você não vai estar preocupado com mais nada, a não ser o mais importante, que é servir a mim, diz o Senhor Jesus, com inteireza de coração. Apareceu imediatamente ali, naquele sermão que Jesus estava fazendo, naquela sinagoga, um homem possuído de um espírito imundo. E esse demônio, ele estava dentro daquele homem, ele possuía aquele homem. E aí, esse demônio, um dia, lá atrás, originalmente, claro, ele era um anjo, mas ele se associou a Satanás, que também era um anjo antes. E aí houve a queda. E o Lúcifer caiu e virou o diabo, virou Satanás, essa coisa horrenda. E os anjos, 1/3, que existiam, caíram e viraram os demônios. Eles não têm outra coisa a fazer a não ser odiar o ser humano, odiar a Deus, induzir ao pecado, colocar tentações, ocupar brechas e, se possível, encostar na pessoa ou ainda entrar na pessoa e a possuir, porque eles não têm corpos. Então eles dominaram aquele homem e eles bradaram, eles declararam que temos nós, bem contigo, bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus repreendeu: cala-te, sai desse homem. E o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. É o nosso Jesus que tem poder sobre os demônios e expulsa, e ele não quer ver ninguém, nem você, nem ninguém da sua família, escravizado por qualquer que seja o demônio. Sai em nome de Jesus, todo mal da tua vida. E aí todos se admiraram, que vinha a ser isso, uma nova doutrina. Ele expulsa os demônios com autoridade e não cobra. Jesus não cobrava. Era um diferencial muito grande naquela época. Assim como às vezes é hoje. A fama dele se espalhou por toda a Galiléia, aquela região paupérrima. E aí eles foram, logo depois, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão, então Simão era casado, Pedro era casado, estava acamada com febre. E eles falaram: olha, está com febre, o senhor não pode fazer nada, o senhor que fez tanto, deixa comigo. Foi lá, tomou-a pela mão, a febre a deixou, ela passou a servi-los. E à tardezinha, ao cair do sol, a cidade inteira foi tirando o povo dos hospitais, foi tirando o povo de tudo quanto é lugar. Mas que coisa maravilhosa! E a cidade em peso, todinha, pessoas doentes, acamadas, endemoniadas, ficaram tudo ali, esperando Jesus sair. Todos os enfermos endemoniados, cidade toda reunida à porta, e ele foi curando o povo, expelindo os demônios. E não é para falar não tem entrevista aqui com o demônio não, sai fora.
Aí de madrugada ele foi para um lugar deserto orar. É importante orar de madrugada, é importante buscar. Jesus é o próprio Deus. Então ele não precisava orar se fosse ver, mas ele orava. Por que ele orava? Porque como homem que ele era, Deus, homem, ele precisava estar em contato com o Pai. E se eu e você quisermos ter intimidade com Deus, precisamos orar, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos orar, inclusive de madrugada. E aí, ele orava lá no lugar deserto. Simão e os demais foram procurá-lo. Todos te buscam. Calma. Vamos agora aos lugares vizinhos, eu vou pregar também ali. O meu interesse é salvar todos que tiverem o coração quebrantado. Um leproso chega e fala, se o senhor quiser pode purificar-me. A lepra pegava. Você se lembra da época do Covid? No comecinho do Covid, se você estivesse em um lugar e espirrasse, todo mundo saia correndo. Lembra disso? Eu presenciei várias cenas dessas, como pastor, como homem de Deus, que às vezes era obrigado, pelo meu dever pastoral, estar em lugares, em situações perigosas, que poderiam me contagiar. E eu vi pessoas correndo, pessoas fugindo de lugares. Se alguém espirrasse naquele nicho, pessoas morrendo, precisando de socorro, precisando de uma palavra. As igrejas fechadas. Quantos pastores arriscaram suas vidas e quantos tombaram servindo ao Senhor. Não apenas pastores, homens e mulheres de Deus. Ninguém queria chegar perto de alguém que estivesse com Covid. Você lembra disso? Pois é, a lepra era pior ainda, porque a lepra, a aparência da pessoa era terrível, não tinha cura e contagiava também. Mas Jesus não teve medo. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou aquele homem e disse, fica limpo. A saúde de Jesus pega no leproso, mas a lepra do leproso não consegue atingir Jesus. O nosso Jesus é poderoso. A lepra desapareceu, ele ficou limpo. E Jesus falou, o que está escrito lá no livro de Êxodo? O que está escrito lá no Antigo Testamento? O que está escrito lá em Levítico? Tem que ir lá no sacerdote, dar uma oferta pela purificação. E não é para você contar para ninguém o que aconteceu, porque Jesus sabia que só lá no 3 anos e meio depois, senão ele ia ser crucificado muito rápido. E tinha que pregar o evangelho até chegar o dia da sua entrega para ser pregado na cruz, por mim e por você. Mas não adiantou nada. Por quê? Porque aquele homem saiu e começou a contar para todo mundo. E Jesus não podia nem mesmo entrar na cidade direito. Estava do lado de fora e a cidade aqui ia ter Jesus. Louvado seja Deus. Hoje esse mesmo Jesus está aqui. Ele está dizendo a você, você me quer na sua vida? Você quer que eu te cure das lepras? Você quer sair dessas redes que te enredam no pecado, na mentira, na ansiedade, essas redes da doença, essas redes do perigo, essas redes dos vícios, essas redes da dependência química, a rede das paixões mundanas, das paixões da carne? Você quer se ver livre de toda e qualquer rede? Então entregue sua vida para mim, se arrependa dos seus pecados, eu vou cuidar de você nessa vida. E nessa vida você terá aflições, mas eu vou estar do seu lado durante as aflições e você vai vencê-las. Ou você me rejeita, ou você não me quer. Ou você só quer o milagre, só quer a bênção, só quer o dinheiro, só quer o navio, só quer o cruzeiro, só quer o avião, só quer a viagem, só quer o concurso, só quer. Jesus está aqui agora. Você me quer ou você me rejeita? Qual é a tua decisão? Se você quiser Jesus, declare agora aí onde você está. É simples. Senhor, eu te quero. Preenche esse vazio, Senhor, que só o Senhor pode preencher. Cuida de mim, Senhor. Sela-me com teu Santo Espírito. Eu confesso os meus pecados, te peço perdão e te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir de agora,
eu quero aprender mais sobre ti e quero viver para ti todos os dias da minha vida e toda a minha eternidade. Sei que vou sofrer. O Senhor não me engana. Sei que vou passar por lutas. Sei que muita gente, ou pouca gente, não sei quantos, vão me discriminar. Mas é o Senhor quem eu quero servir por toda a minha vida. Amém, amém e amém. Você fez essa oração? Fez? Então se prepare, porque Deus irá fazer em poucos dias na sua vida o que você espera há muito tempo. Um abraço, Deus te abençoe. Amanhã, o capítulo 2.